pensamos que estávamos engrenados para viver o novo normal, eis que surgem as variantes. Já sabem do que estou falando, certo? E com elas, a necessidade de aumentar os cuidados, novas adaptações e, como consequência, o aumento crescente e necessário do uso das telas de celulares, notebooks, tanto por parte dos adultos quanto das crianças. E será que é tão necessário o uso das telas? Claro que é, gente. Traz prejuízos? Sim. E agora, o que fazer? Assista este vídeo até o final, porque eu preparei algumas dicas e orientações para te ajudar, ok? Decidi trazer esse assunto para compartilhar com vocês, pois é algo muito preocupante. Afinal, a exposição das crianças e também de adolescentes tem aumentado muito e já era de se esperar, pois os adultos também estão expostos exageradamente às telas. E cá entre nós, a exposição dos adultos está relacionada ao trabalho. E, de certo modo, a grande maioria está cansada, exausta, e não é novidade para ninguém, de que tudo que é demais é prejudicial. Gente, o assunto é para lá de sério. Tem relatos de crianças com apenas 2 aninhos que ficam até 8 horas no celular. E adolescentes que chegam a 15 horas por dia entre celular, TV, videogames. Tem adulto trabalhando em home office 18 horas diante de um notebook. E com essa realidade, a atenção aos filhos fica prejudicada e não tem como ser diferente. E claro, os adultos precisam trabalhar, os filhos precisam estudar. E como a jornada de trabalho dos pais é maior que a jornada de estudo dos filhos, esses acabam ficando um tempo maior que o necessário diante das telas, já que diante das telas as crianças também encontram entretenimento e muita diversão. E a verdade é que enquanto os filhos estão distraídos e contidos diante de uma tela, os pais podem trabalhar. Esta é a triste e preocupante realidade da maioria das famílias nos dias atuais. Sim, é muito assustador. E como fazer, se o trabalho é necessário e os estudos também? Então vamos lá, gente. Vamos começar. Antes de qualquer dica ou orientação, o que eu quero fazer é um pedido para você, mamãe. Não se culpe. Você ficar se culpando e se auto-recriminando por isso só trará ainda mais problemas para você resolver. Já pensou nas suas emoções? Ficarão à flor da pele. Lembre-se que você é um ser humano, tem seus limites e necessidades, é imperfeita e não é por isso que você deixa de ser uma boa mãe dedicada, tá? E tanto eu quanto você sabemos que você tem se esforçado e muito para fazer o seu melhor. Então vamos primeiramente entender os prejuízos causados pelo excesso de tempo que nossos filhos ficam diante das telas. É prejudicial ao desenvolvimento das crianças, estimula o consumismo, aumenta a falta de atenção, eles ficam expostos a futilidades, correm o risco de bullying, perda da autoestima, principalmente porque as mídias sociais apresentam a vida ideal, mas geralmente não é a vida real, não. Gera muita irritabilidade, pode causar insônia, problemas de memória, sedentarismo, isolamento, a perda de habilidades sociais, ansiedade, depressão. Pode chegar até a autolesão e até mesmo ao suicídio. A situação é muito séria, os perigos são reais e a exposição exagerada a qualquer pessoa, independentemente da faixa etária, é tóxica. Eu trouxe em linhas gerais os prejuízos causados
quando há uma exagerada exposição diante das telas, para que você tome conhecimento do que realmente pode acontecer, ou seja, qual é o problema que você poderá enfrentar caso você não tome nenhuma atitude. Então vamos às dicas? Eu espero de coração poder te ajudar. E apesar de ser um vídeo, isso não impede que tenhamos interações. Você pode deixar nos comentários a sua dúvida ou a sua sugestão também. Podemos ampliar essa ajuda entre todos aqueles que terão acesso a esse conteúdo. A primeira dica: tudo que é exagero faz mal à saúde física e emocional também. O aumento de exposição diante das telas é normal diante dos dias atuais. É até compreensível e aceitável, mas não permita que esse aumento se torne um exagero. E a segunda dica é: o que é combinado não sai caro. Então, faça combinados com o seu filho. Claro que essa ação deve partir de você, mamãe, que é a adulta da relação. Você vai estipular o que é necessário e juntos, vocês vão fazer esses combinados. Você pode até oferecer um pequeno tempo a mais de exposição para que o seu filho possa ter um pouquinho de divertimento. E claro, o seu filho também precisa fazer parte desses combinados. Porém, seja muito coerente. Siga os combinados e incentive o seu filho a segui-los também. Se for preciso, deixe por escrito, faça ilustrado, dependendo da idade do seu filho, para que esses combinados sejam lembrados diariamente e deixem em um lugar de fácil visualização. Não seja rígida, mas também não seja muito permissiva. Busque o equilíbrio. O que eu estou querendo dizer é: se o combinado foi que o seu filho ficaria durante o período de aula diante do notebook e que depois ele teria um tempinho para o almoço ou jantar, dependendo do período que ele estuda, depois ele iria descansar e fazer outra atividade que não fosse diante da tela, isso precisa ser cumprido. Mas, se por algum motivo surgiu uma reunião bem no horário da refeição, você mal conseguiu acompanhar o seu filho e ele espertinho voltou para a tela, você percebeu isso, mas não pôde intervir porque estava em reunião de trabalho? Ok, respire fundo, concentre-se no seu trabalho, mas depois vá lá e converse com o seu filho. Pergunte por que ele não seguiu o combinado. Ouça o que ele tem para falar. E somente depois, de acordo com a resposta dele, você tomará uma atitude. Veja, a resposta pode ser: mãe, estava na fase final de um jogo, eu queria muito ganhar, passar de nível. Pode ser isso. Ou ele pode te surpreender e dizer: mãe, a professora passou um trabalho tão legal que eu e meus amigos, nós ficamos tão animados que nós já começamos a fazer. E como você estava em reunião, eu não quis te atrapalhar. Percebe que tanto uma situação quanto a outra pode acontecer. Por isso é preciso ouvir o que levou o seu filho a não cumprir o combinado. E aí, diante do que aconteceu, será muito bom vocês conversarem e juntos decidirem qual será a consequência diante do descumprimento do combinado, entendeu? Preste atenção, mamãe, qual será a consequência e não qual será o castigo. Castigo é uma ação punitiva e gera revolta. Consequência faz o seu filho pensar como ele deverá agir numa próxima vez. Uma próxima vez que ele não seguir um combinado. E assim você estará ensinando o seu filho a ser responsável. E a terceira dica é: os combinados com o seu filho devem ser claros e de fácil entendimento. Independentemente da idade do seu filho, tanto criança quanto adolescentes, eles não suportam sermões.
Então, deixe claros combinados de uso das telas, ou seja, determine o tempo em horas que ele poderá usar as telas e também deixe claros os momentos que ele não usará as telas. Eu vou sugerir para vocês alguns momentos que são importantíssimos que o seu filho fique distante das telas, ok? Durante as refeições, nas conversas em família, durante um passeio, no momento da brincadeira livre, na escola, somente se for necessário. Antes de dormir, é importante desligar as telas no mínimo 1 hora antes de dormir. E dê preferência para você contar ou ler um livro ou uma história para o seu filho ou junto com o seu filho. E se por acaso você não estiver vivendo um desses momentos com o seu filho, com a sua família, agora pode ser uma boa oportunidade para você começar a pensar nisso e criar esses momentos, ok? E a quarta dica é: crie limites físicos para a tecnologia. Isso é muito interessante e importante também. O que eu quero sugerir com isso é: não coloque televisão no quarto do seu filho. Assistir a um filme, desenho, série pode ser uma diversão em família, com todos reunidos e cada um isolado em seu mundo, em seu quarto. Isso não vai dar certo. O celular deve ser carregado fora do quarto. Evite que o seu filho durma ao lado do aparelho celular. E quando a programação da família for atividade ao ar livre, o ideal é que o celular fique em casa. No máximo, um dos adultos, o pai ou a mãe, poderá levar o seu aparelho em caso de emergências. Combinado? E a quinta dica é: estimule a criatividade do seu filho. Quando você for escrever combinados com o seu filho sobre o tempo que ele poderá fazer uso das telas, desafie o seu filho e, ao mesmo tempo, estimule a sua criatividade. E para você fazer isso é muito simples. Combine com ele que para cada hora que ele ficar diante da tela, ele também deverá ter o mesmo tempo de brincadeiras criativas em casa ou ao ar livre. E pode acreditar, esse tempo de brincadeiras, tanto em casa como ao ar livre, fará muito bem, tanto para ele quanto para você. É claro que quando falo das brincadeiras ao ar livre, você deverá tomar todo o cuidado e evitar aglomerações. Então, brinque no quintal da sua casa, no condomínio se for permitido, procure pracinhas, enfim. É hora de tirar os brinquedos e jogos dos armários e brincar. Invente novas brincadeiras, seja criativa também. E lembre-se de proporcionar bons momentos junto à natureza, para você, para o seu filho e para toda a família. Vocês vão amar. E a sexta dica é: fique atenta. Não descuide do seu filho. Mãe, você deixaria o seu filho exposto ao perigo? Jamais, não é mesmo? Então, fique atenta ao tempo de exposição que seu filho fica diante das telas, mas também quanto ao uso da internet. É seu dever vigiar e acompanhar onde ele está navegando na internet. Cuidado, porque o seu filho pode estar navegando na internet e, como já sabemos, existem muitos perigos escondidos neste mundo virtual. E, sinceramente, independentemente da idade, nesse aspecto não se trata de violar ou respeitar a privacidade do seu filho. Trata-se de você cuidar dele, de saber quais são os sites, os vídeos, ou seja, quais são os conteúdos que ele está acessando. Você, como mãe, tem o direito e o dever, sim, de não deixá-lo navegar pela internet sozinho.
tenha acesso a todas as senhas e use os aplicativos de controle que já estão disponíveis aí no mercado para te ajudar. E a 7ª dica é: ajude o seu filho a crescer e desenvolver o pensamento crítico. Para isso, você poderá conciliar bons momentos junto com o seu filho. Assista a vídeos, séries, filmes, desenhos. Inclua os clássicos nessa lista e depois comente. Veja o que não foi legal e tire disso boas lições. E do que foi bom, fica como exemplo. Quais os jogos favoritos do seu filho? Jogue com ele e aproveite para ensinar valores para ele. Desenvolver grandes habilidades. Este é o momento. E de acordo com a idade do seu filho, mostre para ele também as fake news, as mentiras, o preconceito, as futilidades. Não deixe que o seu filho cresça em um mundo utópico e de ilusões. Mas é claro, todas essas ações com equilíbrio e muito discernimento. Esteja e seja presente na vida do seu filho, para que ele possa crescer com as suas orientações, com os seus valores e princípios morais. E assim também vocês terão a oportunidade para que ele se desenvolva e tenha um pensamento crítico. E a 8ª dica é: ensine o seu filho a usar o que a internet tem de melhor. Gente, precisamos fazer bom uso do que temos à nossa disposição e ensinar isso aos nossos filhos. Junto com o seu filho, busque conteúdos interessantes de acordo com os assuntos de interesse dele. Então, nós temos muitas coisas boas na internet. Existem sites de museus interativos, canais no YouTube que sejam bons, que sejam legais, divertidos e que também tragam instruções. E há muitos, é só pesquisar. E claro, ter o pensamento crítico. Do que não for bom, descartar e não seguir, ok? Mesmo que seja de alguém famosinho e que todo mundo segue. Lembre o seu filho de que ele não é todo mundo, ele é o seu filho, portanto ele é único, ele é especial, amado e mega importante para você. Na internet também é possível encontrar vídeos sobre músicas, experiências científicas caseiras. Gente, as crianças adoram fazer experiências, ver transformações, por mais simples que sejam, eles adoram, eles se divertem ao ver transformações diante dos seus próprios olhos. Para eles é demais. Olha, tem ótimos conteúdos sobre o universo, corpo humano, criatividade, enfim, é só procurar. E é claro, é uma imensidão de oportunidades para você escolher conteúdos e passar horas agradáveis com o seu filho. E lembre-se, atualmente temos adultos que boiam na internet. Então, ensine o seu filho a navegar, ou seja, escolha os conteúdos certos, bons, significativos, junto com ele. Trace uma rota. Quem tem uma rota não se perde. E a 9ª dica é: atenção redobrada aos mais velhos, os adolescentes. Sabemos que com os adolescentes tudo é mais delicado, mas ainda assim você precisa estar presente. Tenha atenção e cuidado aos grupos de WhatsApp, pois eles acabam ficando até altas horas da noite, da madrugada, nos grupos trocando mensagens. Atenção aos jogos de videogame também, porque eles também adoram jogar madrugada fora. Mamãe, você precisa ficar muito atenta aos comportamentos do seu filho. Fique ligada quanto aos sinais de tristeza e isolamento. Cuidado com o cyberbullying. Lembrando que cyberbullying é
perseguição e crueldades no mundo das redes e que essas situações conflituosas, esses problemas, eles não acontecem somente em filmes e séries de TV, não. Acontecem no mundo real e mais do que possamos imaginar. Por tudo isso que acabei de falar, estimule as atividades físicas para o seu filho adolescente. Essas atividades, além de promover bons momentos de interações sociais, ainda vão ajudá-lo a ter uma ótima noite de sono. E a 10ª dica é: ensine cidadania digital ao seu filho. A partir do momento que você permite que o seu filho entre para o mundo digital, você precisa ensiná-lo a ser um bom cidadão digital. E isso não é modismo e nem brincadeira, não. É mais sério do que pensamos, pois, como sempre digo, se cada família educar a sua criança, com certeza esse mundo será muito melhor de se viver. E o que é ensinar o seu filho a ser um cidadão digital? Vamos lá! É ensinar o seu filho a não divulgar notícias sem ter a certeza de que é verdadeira. Comprovar que não é fake news antes de divulgá-la. É pedir para que ele conte para você caso ele seja maltratado por alguém em uma das redes sociais. É pedir que ele também conte para você caso ele veja ou saiba de alguém que está sendo exposto ou maltratado nas redes sociais. Você precisa ensinar o seu filho a não ser rude com as outras pessoas. É preciso orientá-lo a respeitar a privacidade das outras pessoas. É alertá-lo que ele não deve conversar nem jogar com pessoas desconhecidas, com estranhos. É algo que é tão simples, mas muito importante. Oriente o seu filho a não usar o celular enquanto estiver andando pelas ruas. Isso mesmo, porque além de evitar que ele seja assaltado, é um modo de evitar um acidente também. Enfim, minhas queridas, eu espero de coração ter ajudado vocês com essas dicas e orientações de como controlar o uso das telas em tempos de tantas necessidades. E para ser sincera, tem mais uma dica sim, a 11ª, que eu não poderia deixar de compartilhar isso com vocês. Nesses momentos tão difíceis de pandemia, quando você achar que não tem mais o que fazer para distrair o seu filho e tirá-lo da frente das telas, eu vou lhe dar uma sugestão, que eu tenho certeza que você vai adorar, e o seu filho também. Mas para isso, você precisa estar de coração aberto. Tá preparada? Vamos lá! A dica é: volte à sua infância e brinque com o seu filho como você brincava quando era criança. Se for preciso, faça adaptações às brincadeiras. Permita-se brincar com bolinhas de gude, com Lego, desenhos, pintura surpresa, boneca, carrinhos, amarelinha, jogos de tabuleiro, banco imobiliário, skate, quebra-cabeça, bola, fazer e empinar pipa. Enfim, busque a simplicidade. Apresente a simplicidade para o seu filho e você poderá se surpreender. Pense nisso com carinho e não se espante se você se divertir muito. E é essa a minha intenção. E depois venha me contar como foi. Eu vou adorar saber como foi. Gente, o vídeo de hoje foi bem longo, mas o assunto é de extrema importância. E por isso eu agradeço muito você que ficou comigo até o final. E quero muito saber o que você achou desse vídeo.
Fez sentido? Gostou? Então deixe o seu comentário, porque para mim é muito importante saber a sua opinião. E se você gostou, então eu aproveito para pedir a sua ajuda para me ajudar a divulgar esse meu trabalho que eu faço com muito carinho. Curta o vídeo, compartilhe para que ele possa chegar a mais pessoas. Eu conto com você e quero que você conte comigo também. Então, leve com você o meu abraço carinhoso e até o próximo vídeo.